Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo aqui no canal Astrologia do Ser. Hoje eu vou trazer um tema muito interessante, que talvez seja um dos mais procurados nas leituras de mapa astral, porque a grande dificuldade das pessoas, uma das maiores, são os relacionamentos, principalmente os relacionamentos afetivos. E olha que muitas pessoas têm uma tendência muito grande a gostarem de ficar sozinhas, gostam de relacionamentos mais livres, outras já têm uma necessidade intensa e profunda de se relacionar com alguém. Então a gente se depara com várias necessidades e dificuldades. E quando nós nos conhecemos, ou seja, através do nosso mapa astral, pelo menos a gente tem assim, uma noção daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente pode oferecer para outra pessoa também. Porque os nossos relacionamentos, geralmente, eles são baseados em escolhas, onde a gente não leva muito em consideração as necessidades do outro. Então, é nesse ponto que eu acredito que estão os maiores conflitos no relacionamento. Para se ter um relacionamento, no mínimo, equilibrado e justo, é muito importante a questão do saber ceder. Quando eu cedo, eu abro mão de algumas questões importantes para mim, de quando eu era solteira, de quando eu estava sozinha, para que o relacionamento dê certo. Por outro lado, a outra parte também precisa ceder para que haja um equilíbrio, tá? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você casou, mas gosta muito de ir na casa da sua mãe, não sai da casa da mãe. E o marido ama jogar futebol em pleno domingo, que é o dia que você gostaria de sair com a família, de ter um dia de lazer, né? Então, isso gera conflito no relacionamento? Sim, porque a mulher ela fica muito na casa da mãe e o marido sente que ela não está integrada ali na relação com ele no sentido de formar um lar e uma família. Por outro lado, se ela quer muito um final de semana com esse homem, com a família dela, então ele vai precisar ceder, abrir mão e ir de vez em quando naquele futebol, entendeu? Então a gente não pode abrir mão totalmente das nossas necessidades, mas é preciso ter um acordo entre o casal. E uma das maiores dificuldades que eu percebo nos relacionamentos chama-se comunicação. As pessoas têm dificuldade de expressar o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem no mapa dela um Mercúrio ou uma casa 3, que são questões que abordam a comunicação. Por exemplo, uma pessoa que tem o Mercúrio em Câncer, ou no signo de Peixes, que são signos mais sensíveis, ou no signo de Escorpião, elas se expressam de uma maneira mais sensível, mais intuitiva. Vamos supor que a pessoa parceira tem o Mercúrio no signo de Áries ou no signo de Leão. O Mercúrio no signo de Água, ela tem uma tendência a se comunicar quase que por telepatia, uma tendência a falar de uma maneira subjetiva, mais sutil, esperando que o outro entenda nas entrelinhas aquilo que ela está querendo dizer. E Mercúrio em signo de elemento fogo, a pessoa já se expressa de uma maneira mais direta, mais assertiva, na lata, ela é mais sincera para expressar o que ela pensa e o que ela sente. Por isso pode haver conflito na comunicação, porque o Mercúrio em elemento fogo, por ser mais direto, mais assertivo e na lata, se expressando com muita sinceridade, a outra pessoa pode achar que ele está bravo, que está agressivo, que está brigando. Por outro lado, o Mercúrio em elemento água, ou outros aspectos que trazem uma sensibilidade ou uma maneira de se expressar menos direta, o outro pode ter dificuldade de entender nas entrelinhas o que a outra pessoa está querendo dizer. A minha mãe, ela tinha um jeito de se comunicar muito sutil. Então, ela achava que as pessoas tinham que entender aquilo que ela estava tentando dizer, sugerindo. Claro que a arte da comunicação é muito importante, porém, tem pessoas que elas não entendem o que você está querendo dizer se você não for um pouco mais direta. Então, eu vejo como um dos pontos que mais dificultam nos relacionamentos, que é a comunicação. Outra coisa que nós devemos observar no nosso mapa astral é onde cai o Sol, qual das 12 casas astrológicas
cai o Sol. O Sol, ele representa o centro da sua vida, o foco. É lá que você se expressa, que você se sente vitalizada. Então, se você, por exemplo, tem o Sol de casa 10, que é uma casa que fala da tua carreira, das tuas ambições, da tua imagem pública, obviamente que para você o foco está na carreira, em realizar alguma ambição, e vai depender do signo que esse Sol está nessa casa, os aspectos que o Sol faz também, que vai determinar a qualidade dessa expressividade solar. Então, aqui nós já temos uma dica. O foco é casa 7, relacionamento, casamento, é filhos, casa 5, é casa 4, lar, família. Então, eu estou dando dicas assim muito superficiais para vocês entenderem que muitas vezes, quando a gente entra num relacionamento, a gente não pode abrir mão totalmente dos nossos interesses pessoais, esperando que o relacionamento dê certo ou para agradar o outro. Outra questão importante é a lua. Onde cai a lua no seu mapa astral? Antes de falar do signo, uma lua em Áries, lua em Touro, vamos olhar para as áreas da vida, porque na vida prática, ali está a nossa energia. Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser os amigos, os grupos, a vida social. Então, tudo isso vai definindo a tua personalidade. Você vai se integrando consigo mesma. Por exemplo, uma pessoa que tem uma lua na casa 11, ela tem uma necessidade emocional de estar com amigos, fazer parte de algum grupo, pertencer a alguma equipe, isso só para falar um dos aspectos da casa 11. Vamos supor que ela se relacione com uma pessoa que tem uma lua na casa 4. Essa pessoa ela se sente muito melhor numa vida privada, uma vida mais reservada, mais íntima, ou numa casa 8, que também é uma área do mapa que fala mais de subjetividade, de interiorização. Então, essa pessoa sente necessidade de mais recolhimento, enquanto que a Lua, na casa 11, ela se expressa melhor quando ela está em contato com as pessoas. Também temos que olhar se essa Lua está fazendo aspectos desafiadores com os planetas ou não. Tudo isso são informações importantes para vocês que estão querendo analisar a relação entre casais, tá? Outro ponto importante que eu destaquei aqui, o signo ascendente. A primeira impressão que nós provocamos, que nós causamos nos outros, antes delas conhecerem as nossas necessidades pessoais, vem pela casa 1, que é a expressão do nosso corpo, da nossa identidade, da nossa personalidade. Então, o signo ali já traz algumas características. Se tem planetas na casa 1, por exemplo, um Saturno, essa pessoa pode ser, à primeira vista, alguém mais reservada, séria, desconfiada, mas ela pode ter um Sol, por exemplo, no signo de Leão ou no signo de Sagitário, enfim, em signos mais expressivos. Então, a primeira impressão que ela causa não é quem ela é na essência. Outra questão importante do ascendente, que é a casa 1 do nosso mapa astral, que representa também a tua iniciativa, qual das 12 áreas do mapa que você olha, onde está o regente da casa 1. Então, vamos supor que o regente da casa 1 está na casa 7. A casa 7 não é a casa do outro, do casamento, do relacionamento. Então, ela pode ter um sol de casa 10, a carreira para ela é muito importante, mas o regente do ascendente está na casa 7. A casa 7 ela faz uma quadratura com a casa 10. Por quê? Porque são áreas que se conflitam. Neste caso, a pessoa precisa ter consciência que ela não pode abrir mão dos objetivos de vida dela, que é se destacar profissionalmente, realizar uma ambição na vida, porque a casa 10 ela fala do nosso destino, aquilo que nós viemos realizar também. E a casa 7 é a relação dela com o outro, com o cliente, com o sócio. Então, aqui pode haver conflito entre se dedicar à vida profissional, à carreira, às suas ambições, e também se dedicar à relação com o outro. Pode sim haver um conflito, porque são casas que formam uma quadratura. E claro que isso precisa ser analisado individualmente. Se há planetas nessas casas, se esses planetas estão fazendo aspecto com outros planetas, se esses aspectos são fluentes ou são desafiadores.
essa pessoa vai precisar fazer um esforço adicional para ela manter essas duas áreas da vida equilibrada. São os desafios que nós encontramos no mapa. E eu vejo os desafios como oportunidades de crescimento. Muitas pessoas olham para o mapa e falam: nossa, quanta linha vermelha, quanto desafio, meu mapa é péssimo, meu mapa é muito ruim. Gente, é o contrário. Muitos aspectos fluentes, trígono, sextis, que é quando um planeta forma um ângulo harmonioso com outro planeta, sinalizando que essas questões vêm fácil para ela, ou seja, existe uma via aberta ali de realização. Essa pessoa pode se acomodar com esse aspecto positivo e acabar nem se realizando naquelas questões, enquanto que as quadraturas, que são as pedras no nosso sapato, elas motivam a gente a resolver essas questões. Isso vai aprimorando, vai lapidando a nossa alma, o nosso espírito, seja lá como vocês queiram entender, e nós vamos amadurecendo ali nas nossas relações. Outra questão importante no mapa é a casa 2. Eu acho a casa 2 muito importante, porque ela fala dos teus valores pessoais. E ela faz uma oposição com a casa 8. A casa 8 são os valores do outro. Então, pela casa 2, eu vou atrás das minhas conquistas materiais. Ali mostra como eu cuido das minhas posses, como eu administro os meus recursos pessoais. A casa 8, ela mostra muito como que o outro, casa 7, administra os próprios recursos. E quando nós nos casamos ou nos unimos a alguém, seja profissionalmente ou uma parceria, né, de negócios, e que nós vamos unir ali os nossos recursos em prol de objetivos em comum, seja comprar uma casa ou fazer aquela viagem no final do ano, casa 8 precisa ser analisada também, porque ela já fala da renda conjunta, da renda compartilhada. Por exemplo, uma pessoa que tem aspectos muito fortes na casa 2, ela costuma ser muito apegada às próprias posses. Então, ela pode ter dificuldade de dividir, de compartilhar ou de receber do outro. Então, tudo isso também precisa ser analisado. Tem as pessoas também que são excelentes administradoras dos próprios recursos, mas o marido, a pessoa parceira, tem dificuldade de administrar os recursos dele. Então, é comum no relacionamento um delegar para o outro a administração dos recursos do casal. Então, tudo isso, gente, precisa ser observado, a confiança mútua. Tem casos mais complexos, por exemplo, que a gente não recomenda o casal ter conta conjunta no banco. Porque se tiver algum aspecto forte de perdas financeiras, quando acontece alguma crise financeira na relação, né, do casal ali nas finanças, os dois perdem tudo juntos. Então, nesse caso, eu recomendo cada um ter a sua própria conta e fazerem ali o trabalho de compartilhar naquilo que for importante, naquilo que é importante ali para o casal. Sempre é importante a lei do equilíbrio, porque na visão sistêmica nós temos três ordens do amor. Então, para que haja o amor, antes é preciso que tenha uma ordem na relação. E no relacionamento entre casais, seja afetivo ou profissional, é importante que haja um equilíbrio entre o dar e o receber. Eu tenho aqui no meu canal 3 vídeos falando sobre as 3 ordens do amor: a lei do equilíbrio, a lei da hierarquia e a lei do pertencimento. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para entenderem um pouquinho mais sobre essas questões sistêmicas, porque na vida prática, se essas 3 leis não estiverem funcionando, mesmo que você tenha muita boa vontade no seu relacionamento, você precisa observar como que estão funcionando essas 3 leis aí na sua vida para você conseguir organizar melhor o teu sistema. Outro ponto muito importante, óbvio, é a casa 5 do nosso mapa. A casa 5 ela é uma casa de criatividade, de expressão da nossa identidade. Ela fala do prazer, do lazer, da diversão, fala também de romance, de namoro, de paquera. Então, antes do relacionamento virar casa 7, compromisso, nós começamos por onde? Pela casa 5, que é o namoro, que é o sexo, sexo por prazer, a diversão, o romance, né? Aquela paixão tão comum no início dos relacionamentos. Então,
Por exemplo, tem pessoas que têm uma casa 5 ali com Capricórnio. Então, dependendo se tem algum planeta na casa 5, isso também já traz uma informação muito importante. O regente, por exemplo, no exemplo aqui de Capricórnio, na 5, se o regente dessa casa, para onde vai o regente dessa casa 5? Então, essa casa 5, ela traz informações muito importantes, porque foi por ela que você atraiu a pessoa parceira. Por exemplo, tem pessoas que têm Saturno de casa 5. Eu gosto muito de dar exemplo de Saturno, porque ele traz ali muito comprometimento onde ele cai, traz um ar de mais seriedade para aquela área da vida. Então, uma pessoa com Capricórnio ou Saturno ali na casa 5, o jeito dela se relacionar, a princípio, é de uma maneira que ela namora para ter compromisso sério, mas nem sempre é isso que ela quer. Então, vocês percebem que no nosso mapa existem questões muito complexas que precisam ser analisadas individualmente. Nós temos o mapa progredido, os trânsitos dos planetas sobre o nosso mapa natal, que vai trazendo um colorido diferente, agregando questões ali que não estão no nosso mapa astral, mas que são questões sazonais, ou seja, tem um período que aquele planeta em trânsito, ativando certos pontos do nosso mapa, traz um comportamento, atitudes que não são comuns na nossa natureza. Tem também o mapa da Revolução Solar, que vai falar das ocorrências e tendências daquele período de um ano, de um aniversário ao outro. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um ascendente em Aquário, no ano da Revolução Solar, ela cai com ascendente no signo de Touro. Isso não vai mudar a personalidade dela, que é o ascendente em Aquário. O ascendente em Touro vai dar um colorido a mais, né? Uma busca por segurança, por estabilidade durante aquele período solar. Outro ponto muito importante, lógico, que é a casa 7. A casa 7, ela mostra o tipo de pessoa que você atrai, o comportamento da pessoa parceira, como que ele se relaciona, o que que ele traz para o teu relacionamento, quais as características principais, os interesses dele. E por ser uma casa que faz oposição com a casa 1 é você, a casa 7 é o outro, são signos opostos e que se complementam. Você, por exemplo, ascendente em touro, a casa 7 vai ser escorpião. Então, vai existir uma atração por alguém mais misterioso, intenso, profundo, que busca transformações na vida. Isso equilibra o ascendente em touro, que tem dificuldade, às vezes, com mudança. Claro que tem que olhar o mapa como um todo. A gente não vai falar que toda pessoa com ascendente em touro tem dificuldades com mudanças, né? E se o Sol dela faz aspecto com Urano, Plutão, Marte, essa pessoa não fica parada, ela vai movimentar a vida dela. Mercúrio vai movimentar a vida dela, entenderam? Então, a casa 7 ela também já traz uma informação sobre o perfil da pessoa parceira. Então, quando nós analisamos tudo isso no mapa astral, não adianta fingir que você é uma coisa que você não vai conseguir sustentar ao longo de um relacionamento. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito da rotina delas. Se ela se une a alguém que tem uma tendência a tirar ela da rotina, isso pode trazer um desgaste para essa pessoa. Então, é importante ela já observar alguns detalhes que pode fazer toda a diferença na relação. E também não vou ser tão radical ao ponto de falar que a pessoa que tira ela da rotina vai bagunçar a vida dela. Às vezes ela pode ter uma facilidade de se adaptar às mudanças, tá? Mas a gente tem que analisar tudo isso para que ao longo dos relacionamentos não haja tantos conflitos como a gente vê por aí. Outro ponto muito importante, lógico, é Vênus. Vênus no relacionamento, ela fala da sedução. Como você seduz? Quais os recursos que você tem para atrair a pessoa, o olhar para você? Ela fala do teu desejo, do autocuidado. Então, dependendo de como está esse planeta no seu mapa astral, vai falar muito sobre relacionamento. Como você seduz, como você encanta. E é desse jeito, com essa Vênus que você tem aí, que é o grande desafio do seu mapa, que é esse poder de sedução do nosso lado feminino. Então, tem mulheres, por exemplo, que têm uma Vênus no signo de Áries. Eu já vi muitas pessoas falarem: nossa, minha Vênus é péssima.
ela está no signo masculino, porque Áries é um signo agressivo, independente, e a mulher tem que ser mais doce, ela tem que ser mais sensível. Gente, se você veio com uma Vênus em Áries, aprenda a conviver com isso e faça o melhor que você pode. Se você tem uma Vênus no signo de Áries, por exemplo, você seduz através do teu lado guerreiro, uma mulher independente, ousada, empreendedora, corajosa. Tem homens que sentem atração por mulheres que têm iniciativa. Então, vai existir essa afinidade. Vai existir pontos no mapa da pessoa parceira que tem muito a ver com essa Vênus que você tem no seu mapa. Lembra daquela frase? Para toda panela existe uma tampa? É isso. Aqui eu estou dando só algumas dicas rápidas para vocês já pegarem aí as manhas, né, sobre essas questões de astrologia e relacionamento. Outro ponto muito importante no mapa que a gente olha é o planeta Marte. Se Vênus é sedução, é atração, Marte é conquista. Como que está o Marte no teu mapa? Se você deseja e gosta de alguém ou de algo, você tem coragem, atitude para conquistar aquela pessoa? Ou você fica esperando que a pessoa venha atrás de você? Porque tem pessoas que são mais decididas. Quando elas querem conquistar alguém, elas vão à luta, ou se posiciona de uma maneira mais franca, mais assertiva. Então, isso também tem que ser analisado, tá? Outra questão, uma pessoa que quer se relacionar, ela quer se casar, ela quer se socializar, mas ela tem muitos pontos no mapa de casa 12, casa 4, casa 8. Então, se ela tiver uma vida muito restrita, fechada e isolada, como que ela vai conhecer a pessoa parceira? Só se ela conhecer numa igreja, num local que pratica a espiritualidade. Até isso a gente consegue olhar no mapa. Qual o local ou um ambiente mais propício para você encontrar a pessoa parceira? Tudo isso é analisado do ponto de vista sistêmico. Existem os planetas que regem o feminino, os planetas que regem o masculino, os planetas no mapa da mulher, no mapa do homem. Então, se leva em consideração tudo isso e não de uma maneira fechada. Por exemplo, uma Vênus em Escorpião, a pessoa ama mistério, o jeito dela seduzir é de uma maneira mais magnética, sexual, misteriosa. Então, ela tem o jeito dela de seduzir, de conquistar, de atrair a pessoa parceira. Outro ponto muito importante, lembra que eu falei da casa 5, que é a casa do namoro, do romance, da diversão? Quando o namoro vira casamento, casa 7, ou um relacionamento de compromisso, a coisa pode mudar. Então, eu recomendo muito para vocês que vocês nunca deixem de viver a casa 5 do mapa de vocês. Não perder o clima de namoro, de romance, claro que vai depender das condições da tua casa 5 também, né? Como que você é, como que você atraiu a pessoa parceira pela casa 5. Às vezes a pessoa tem uma casa 5 um pouco mais difícil, mas a casa 7 promove mais essa afinidade afetiva. Então tem que analisar tudo isso. E casou, casa 7, em seguida vem a casa 8. A casa 8, ela tem a ver com as finanças, como eu falei, do eixo casa 2, casa 8, mas e a casa 8 também tem a ver com a intimidade do casal. O sexo da casa 5 é um sexo de prazer, de diversão. Já a casa 8 é uma casa alquímica, sugere mais intensidade, profundidade e entrega. Então, é necessário que haja uma afinidade maior ali para que essa entrega ela possa ser realmente satisfatória. A casa 8 também fala dos segredos do casal, aquilo que só os dois vivem na intimidade. Por isso que também é conhecida como lado B, o lado sombra da pessoa parceira. Porque quando vivemos o relacionamento no âmbito mais social, é uma coisa. Quando nós convivemos intimamente com a pessoa, nós vamos descobrir que essa pessoa tem um lado oculto que é descoberto pela casa 8, e é nesse ponto que começam as crises conjugais. A casa 8 ela fala das crises, é uma casa de morte, renascimento, de transformação. Então, é uma área alquímica no mapa. E é por ela que o relacionamento se fortalece, aprofunda ou termina. Então, pessoal, essas são as principais dicas que eu queria dar aqui para vocês sobre relacionamentos.
Vale a pena estudar um pouquinho mais sobre isso. Caso vocês queiram se aprofundar nesse tema, no teu mapa astral, trazer essa questão para um atendimento personalizado, o link do meu site está aqui na descrição desse vídeo. É só preencher ali qual atendimento que você quer. E eu vou trazer na leitura do seu mapa astral essa visão sistêmica, que é muito importante, porque nós repetimos muitos padrões familiares. Esse assunto está no meu vídeo Lei do Equilíbrio aqui na playlist sobre astrologia sistêmica e mais para frente aqui no canal eu posso trazer mais informações importantes ou dicas para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse tema tão complexo que são os relacionamentos. Confesso que eu também estou aprendendo, então vamos aprender juntos e colocar em prática essas lições, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vejo que tem muitas pessoas que assistem os meus vídeos, mas não se inscrevem. Por favor, se inscrevam. Toque o sininho ali para você receber as notificações sobre quando eu colocar vídeos novos por aqui. Deixe um like se você gostou desse tema e também nos comentários se esse vídeo fez sentido para você. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Astrologia do Ser. Até lá!